Um homem mais velho realizou minha fantasia. Histórias de traição. Sou Olivia e estou empolgada para compartilhar com você minha experiência de traição. Prepare-se para ouvir sobre minha vida amorosa, cheia de complexidades e momentos inesperados. Primeiramente, deixe-me me apresentar. Tenho 22 anos, cabelos castanhos desarrumados e uma risada que muitos consideram contagiante. Há quase 3 anos, encontrei o amor nos braços do meu namorado, Thomas. Seus olhos castanhos e seu carinho constante me conquistaram desde o começo. Nós tínhamos um relacionamento estável, ou assim pensei, até que comecei a sentir uma inquietação no meu coração e na minha mente. Desde a adolescência, sempre me senti atraída por homens mais velhos. Não sei exatamente porquê, mas havia algo na maturidade e experiência deles que despertava em mim emoções difíceis de explicar. Sempre que via casais com uma grande diferença de idade, meu coração acelerava e uma voz interna perguntava: como seria estar com alguém assim? No início, eu considerei isso apenas uma fantasia passageira, mas com o tempo, essa ideia se tornou quase uma obsessão. A internet, com seus filmes e séries retratando romances entre jovens e homens mais velhos, não ajudou em nada. Não era que eu quisesse trair Thomas ou feri-lo. Era como se aquela fantasia fosse um vírus emocional que não conseguia eliminar da minha mente. Lembro-me claramente de um dia em que Thomas e eu estávamos em um parque. Tudo estava perfeito, o sol brilhava, e o ambiente estava cheio de risos enquanto aproveitávamos a companhia um do outro. Então, eu vi um homem mais velho, atraente e elegante, sentado em um banco próximo. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e meu coração disparou como se tivesse corrido uma maratona. Tentei ignorar esses sentimentos confusos, mas minha mente se encheu de perguntas sem respostas. E se eu tivesse conhecido esse homem antes de estar com Thomas? Como seria estar com alguém mais velho e experiente? Sentia-me dividida entre meu amor por Thomas e meu desejo proibido. Não foi fácil lidar com essas emoções. Cada vez que Thomas me abraçava ou me fazia elogios, sentia-me culpada por pensar em outra pessoa. Tentei afastar esses pensamentos, mas parecia impossível. Eu era uma pessoa ruim por ter essas fantasias? Senti-me perdida e confusa. Um dia, em busca de respostas na internet, encontrei um artigo sobre fantasias sexuais e como elas são normais. Fiquei aliviada ao saber que não estava sozinha e que não era a única com desejos secretos e um tanto inusitados. Embora o artigo tenha me ajudado a entender um pouco melhor minhas emoções, ainda estava dividida entre meus sentimentos por Thomas e minha curiosidade sobre a fantasia com um homem mais velho. Eu me sentia dilacerada, como se estivesse atravessando uma ponte estreita, tentando não cair no abismo. Falar sobre isso com meus amigos íntimos não era uma opção. Como eu diria a eles que, apesar de amar meu namorado, também fantasiava com outro homem? Temia ser julgada ou que pensassem que eu não merecia Thomas. Então, mantive o silêncio e me afundei ainda mais em meus pensamentos e emoções conflitantes. Minha fantasia proibida continuou a crescer em minha mente, alimentada pela curiosidade e pelo mistério. O que eu deveria fazer? Esconder meus sentimentos e viver com essa fantasia como um segredo obscuro? Ou encarar a realidade e descobrir se havia algo além dessa atração proibida? Tudo começou numa sexta-feira à noite, quando eu e meus amigos saímos para nos divertir. A música estava alta, as luzes brilhavam e a atmosfera era vibrante. Foi uma daquelas noites em que você se sente livre e despreocupada, pronta para aproveitar a vida. No meio da multidão, meu olhar encontrou o de um homem mais velho, de aparência atraente, que estava sozinho no bar. Seus cabelos grisalhos conferiam-lhe um ar interessante, e seus olhos brilhavam com uma mistura de sabedoria e mistério. Embora ele tivesse um sorriso gentil, percebi uma certa tristeza em seus olhos, o que imediatamente me intrigou. Meus amigos notaram minha mudança de expressão e me perguntaram o que estava acontecendo. Nada. Apenas vi aquele homem ali, respondi, tentando manter a calma e esconder o que estava sentindo. Mas, por dentro, meu coração batia forte e minha mente estava cheia de pensamentos confusos. Decidi me aproximar do bar, com um pouco de receio, mas também com uma curiosidade avassaladora. O que estava acontecendo comigo?
Por que eu estava tão atraída por ele? Não era apenas sua aparência física, mas algo no seu olhar e na maneira como ele se movia me fascinava. Eu me apresentei e ele respondeu com um sorriso caloroso e encantador. Sou Roberto, disse ele, com uma voz suave e melodiosa. Oi, eu sou Olivia, respondi timidamente, sentindo minhas bochechas corarem um pouco. Começamos a conversar e, para minha surpresa, descobrimos que tínhamos muito em comum. Falamos sobre nossos relacionamentos, trabalhos e hobbies. A cada palavra que ele dizia, eu me sentia mais atraída por ele, como se houvesse uma conexão especial entre nós. Enquanto dançávamos, nossas mãos se roçaram acidentalmente e eu senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Meu Deus! O que estava acontecendo? Sentia uma mistura de culpa e desejo ao gostar tanto da companhia de alguém que não era meu namorado, mas a atração por Roberto era impossível de ignorar. A noite avançou e acabamos em um canto mais reservado do local, onde podíamos conversar sem ser abafados pela música. Foi nesse momento que Roberto começou a compartilhar um pouco de sua história comigo. Ele passou por dificuldades na vida, o que explicava a tristeza em seus olhos. Sua vulnerabilidade me tocou, e eu senti um impulso de cuidar dele e fazê-lo se sentir melhor. No entanto, ao mesmo tempo, me sentia culpada por ter pensamentos tão intensos sobre outra pessoa, especialmente quando Thomas, meu namorado, sempre foi tão amoroso e compreensivo comigo. Essa batalha interna estava me exaurindo. De um lado, havia Thomas, meu relacionamento estável e seguro. Do outro, Roberto, um homem mais velho que despertou em mim emoções que nunca havia experimentado antes. Como poderia eu sentir essas coisas por duas pessoas ao mesmo tempo? No final da noite, Roberto me acompanhou até em casa e, antes de nos despedirmos, segurou minha mão e me olhou profundamente. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a saltar do meu peito. Foi uma noite maravilhosa, Olivia, disse ele com sinceridade. Espero te ver novamente. Após aquela noite, não consegui parar de pensar em Roberto. Sua presença invadia meus pensamentos constantemente, e minha mente estava repleta de lembranças de nossas conversas e risadas compartilhadas. Meu coração estava dividido entre dois homens, cada um ocupando um lugar especial em minha vida. Assim, me vi em um dilema emocional, sem saber qual caminho seguir. Deveria continuar me encontrando com Roberto, permitindo que essa atração proibida se intensificasse? Ou deveria abandonar essa fantasia e focar no meu relacionamento com Thomas? Depois daquela noite no bar, minha mente e meu coração estavam em tumulto. De um lado estava Thomas, meu namorado, que não tinha ideia do que havia acontecido e continuava a me oferecer seu amor e carinho. Do outro, Roberto, um homem mais velho e misterioso que despertou em mim uma paixão avassaladora e proibida. Estava em um ponto de inflexão emocional, mas a curiosidade e o desejo me levaram a tomar uma decisão. Com as mãos trêmulas, tomei coragem e pedi o WhatsApp de Roberto. Achei que ele provavelmente não responderia ou poderia interpretar o gesto como um sinal de desespero, mas para minha surpresa, ele aceitou de bom grado. Lá estava eu, segurando meu telefone, pronta para enviar uma mensagem a Roberto. Vamos lá, Olivia, você consegue, disse a mim mesma, tentando reunir coragem para dar esse passo. Finalmente, escrevi um simples oi, como você está? E enviei com um leve toque de ansiedade. O que eu diria? Ele responderia rapidamente ou simplesmente ignoraria minha mensagem. Enquanto esperava, meu coração batia a 1000 por hora, como se estivesse em uma corrida. Para minha surpresa, Roberto respondeu quase de imediato. Sua mensagem era educada e cheia de boas maneiras, o que aliviou um pouco meu nervosismo. Começamos a conversar e as conversas se tornaram cada vez mais interessantes e profundas. Discutimos nossos objetivos, experiências de vida e esperanças para o futuro. Descobri que havia muito mais em Roberto do que eu percebera naquela noite no bar. Ele era um homem sábio e ponderado, com uma sensibilidade que me cativou. Com o tempo, nossas conversas se tornaram mais sedutoras e divertidas. Contávamos piadas, compartilhávamos memes e até enviávamos fotos de nossos lugares favoritos. Era como se estivéssemos criando um mundinho secreto,
isolados da realidade que me aguardava do lado de fora. À medida que me envolvia mais com meu caso secreto com Roberto, a culpa começou a pesar em meu coração. Sabia que estava traindo a confiança de Thomas, e isso me fazia sentir uma grande angústia. Eu me perguntava como ele reagiria se descobrisse sobre isso. Apesar da culpa, a fantasia proibida parecia mais forte do que nunca. Cada mensagem de Roberto era como uma droga que me deixava querendo mais. Sentia-me dividida entre o amor que tinha por Thomas e o desejo ardente de viver essa paixão com Roberto. Meus dias eram preenchidos por segredos e mentiras, fazendo-me questionar minha própria integridade. Quem eu era realmente? Uma garota que amava seu namorado e desejava um relacionamento estável, ou uma aventureira que se deixou levar pela emoção do momento? Assim, me vi em um impasse entre dois mundos, o da minha relação estável com Thomas, que me proporcionava segurança e carinho, e o da fantasia com Roberto, que me enchia de emoção e adrenalina. Tornava-se cada vez mais difícil manter os dois mundos separados, e, sem perceber, estava me afastando da realidade. Sabia que essa situação não poderia continuar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar as consequências. Mas a atração proibida era tão poderosa que sentia que a oportunidade de torná-la realidade estava mais próxima do que nunca. O medo e a culpa ainda estavam presentes, mas também sentia uma empolgação com a ideia de explorar o desconhecido. Sabia que estava brincando com fogo, mas não pude deixar de sentir que essa aventura poderia ser o capítulo mais emocionante e apaixonante da minha vida. E assim, com o coração dividido e a mente em constante turbilhão de emoções, mergulhei ainda mais no meu encontro secreto com Roberto. Após semanas de conversas cada vez mais íntimas e sedutoras, meu relacionamento com Roberto foi se fortalecendo. Nossas mensagens estavam carregadas de desejo e malícia, e as fotos que compartilhávamos se tornaram mais pessoais. Sim, eu sabia que isso não era saudável, mas o desejo estava me guiando por caminhos arriscados. Cada mensagem de Roberto fazia meu coração bater acelerado, como se estivéssemos jogando um jogo emocionante e proibido. Meus amigos me alertaram sobre os perigos, sobre a necessidade de cautela e o risco de ferir a pessoa que amo, mas a paixão e a adrenalina eram tão viciantes que eu não conseguia parar. Uma noite, enquanto olhava para o meu telefone, uma ideia ousada surgiu em minha mente. A atração por Roberto era tão intensa que não consegui resistir ao pensamento de encontrá-lo pessoalmente e vivenciar aquela fantasia proibida que me atormentava há tanto tempo. Decidi que era hora de dar um passo adiante e levar essa aventura para um nível mais profundo. Mas como propor a Roberto um encontro mais íntimo sem assustá-lo ou afastá-lo? Levei dias para tomar essa decisão. Finalmente, criei coragem e resolvi abordar o assunto com ele de forma sutil. Enviei uma mensagem dizendo que tinha algo importante que gostaria de discutir, algo que já estava em minha mente há algum tempo. Sabia que era uma conversa que precisávamos ter, mas estava nervosa sobre sua reação. Sua resposta foi imediata e pude sentir a curiosidade em suas palavras. Combinamos de nos encontrar em um café próximo para conversarmos pessoalmente. E assim, nos encontramos naquele lugar, numa tarde ensolarada que contrastava com o turbilhão de emoções que eu sentia por dentro. Estava nervosa e ansiosa. Respirei fundo e expliquei a Roberto que nosso relacionamento era especial e que, embora não estivesse buscando algo sério, eu me sentia atraída por ele de uma forma que não podia ignorar. Confessei que minha fantasia secreta de estar com um homem mais velho havia crescido tanto que estava difícil de controlar. Não consigo descrever a mistura de emoções em seu rosto enquanto ele me ouvia. Ele parecia surpreso, mas também cauteloso. Agradeceu pela honestidade e disse que também sentia algo especial entre nós, mas que precisávamos considerar as consequências. Conversamos sobre as possíveis implicações de seguir com essa fantasia e como isso afetaria nossas vidas e as de quem amamos. Ambos sabíamos que estávamos brincando com fogo e que poderíamos nos machucar. Embora não tenhamos chegado a uma decisão final naquele momento, ambos sabíamos que a faísca entre nós não se apagaria facilmente. Nos despedimos com um abraço que deixou um gosto agridoce, cientes de que nossa história estava longe de terminar. De volta para casa, minha mente estava cheia de dúvidas e perguntas.
Ela havia feito a coisa certa ao apresentar sua ideia a Roberto? Será que você seria capaz de resistir à tentação e tomar decisões responsáveis? Eu me sentia confusa, mas ao mesmo tempo animada com as possibilidades que o futuro poderia trazer. A verdade era que essa fantasia proibida estava me levando a territórios desconhecidos e arriscados. Não sabia se conseguiria lidar com a intensidade do que estava vivendo. Após compartilhar minha fantasia com Roberto, a tensão entre nós aumentou. Cada mensagem que trocávamos estava carregada de desejo e malícia, e a vontade de estarmos juntos se tornava cada vez mais irresistível. Eu me sentia em um transe emocional, dividida entre meu amor por Thomas e minha paixão proibida por Roberto. Sabia que estava brincando com fogo, mas a adrenalina e a emoção estavam me conduzindo por caminhos perigosos. Em uma tarde, durante nossas conversas por mensagem, surgiu naturalmente a ideia de nos encontrarmos em um local mais íntimo. A tensão sexual entre nós estava no auge, e ambos sabíamos o que queríamos. Era como se o destino estivesse nos guiando para aquele momento. Finalmente, decidi sugerir a Roberto que nos encontrássemos em um hotel. Embora meu coração batesse acelerado ao escrever a mensagem, estava determinada a viver minha fantasia com um homem mais velho. Não consegui resistir a explorar essa paixão proibida que me atormentava há tanto tempo. Enviei a mensagem e esperei ansiosamente pela resposta. Cada segundo parecia uma eternidade, até que finalmente recebi a resposta. Sim, Olivia, eu também gostaria de estar com você. A adrenalina percorreu todo o meu corpo, e eu sabia que estava começando uma aventura que poderia mudar minha vida para sempre. Os dias que precederam o encontro foram cheios de emoções. Eu estava empolgada, mas também repleta de culpa. Sabia que o que estava fazendo era errado e que poderia prejudicar Thomas e destruir nosso relacionamento, mas o desejo era mais forte do que qualquer razão ou lógica. Meus amigos me alertaram sobre os riscos de minhas ações, mas eu continuei, como se guiada por uma força irresistível. O dia do encontro chegou e meu coração estava prestes a sair do peito. O que estava fazendo? Estava pronta para enfrentar as consequências de minhas escolhas? Excitação e medo se misturaram dentro de mim, criando uma tempestade emocional que me deixou sem fôlego. Quando finalmente nos encontramos no hotel que escolhemos, as emoções estavam à flor da pele. Meu coração batia forte e minhas mãos tremiam de emoção e adrenalina. Estar diante de Roberto, o homem que despertou uma paixão tão intensa em mim, foi uma experiência surreal. Sentia que estávamos conectados de uma forma única, e a química entre nós era inegável. Sem muitas palavras, nos olhamos nos olhos e eu soube que não havia como voltar atrás. Estávamos prestes a realizar a fantasia proibida que me perseguia há tanto tempo. O desejo era palpável e nenhum de nós resistiu à tentação de explorar o desconhecido. Apertos de mãos e corações acelerados nos levaram ao quarto do hotel. Cada passo que dávamos aumentava a empolgação e eu sabia que estava prestes a ter uma das experiências mais intensas da minha vida. Uma vez dentro do quarto, a atmosfera estava carregada de tensão e desejo. Olhamos nos olhos um do outro e lentamente nos aproximamos. Nossos lábios se encontraram em um beijo apaixonado que desencadeou um turbilhão de emoções dentro de mim. Era como se o tempo tivesse parado e só nós dois existíssemos naquele momento. Cada carícia e toque de pele eram uma explosão de sensações que me levavam ao limite do prazer. Roberto conhecia meu corpo de uma maneira que parecia ter estudado por anos, e suas mãos experientes exploraram cada centímetro da minha pele com uma delicadeza que me deixou sem fôlego. A paixão era tão intensa que parecia um sonho erótico. Seus lábios exploravam meu pescoço enquanto suas mãos se perdiam em meus cabelos. Meus sussurros de prazer se misturavam aos dele, criando uma sinfonia de desejo e luxúria. Deixamo-nos levar pela paixão desenfreada, focados apenas no prazer que proporcionávamos um ao outro. Cada momento com Roberto era como um choque elétrico que percorria todo o meu corpo. Foi incrível e eu nunca quis que aquele momento acabasse. Mas, como tudo que é bom, também chegou ao fim. Ficamos nos abraçando, exaustos e satisfeitos, desfrutando da proximidade e do calor um do outro. Depois desse encontro ardente, me senti super empolgada por ter realizado aquela fantasia que sempre tive.
Não podia negar que foi ótimo. Agora, precisava esconder todas as evidências ou suspeitas sobre o encontro com Roberto e manter a fachada na frente de Thomas como se nada tivesse acontecido. A experiência foi uma das mais intensas e emocionantes da minha vida. Não podia negar que aproveitei cada segundo com Roberto e estava imersa em uma paixão que nunca havia experimentado antes. Estava dividida entre sentimentos confusos, sem saber qual caminho seguir. Por um lado, queria continuar explorando essa paixão proibida com Roberto, mas, por outro, sabia que se Thomas descobrisse, tudo acabaria. Após o encontro com Roberto, fiquei presa em um turbilhão de emoções e desejos. Não posso negar que aproveitei cada momento com ele e a paixão entre nós continuou a crescer a cada encontro. Estar com Roberto era como uma conexão magnética que nos unia sem poder evitar. Embora meu relacionamento com Thomas ainda estivesse aparentemente bem, eu sabia que estava vivendo uma vida dupla. Secretamente, continuei vendo Roberto e explorando um nível de paixão que nunca havia imaginado. Cada encontro foi uma experiência intensa e emocionante que me deixou sem fôlego. O que tive com Roberto foi diferente de tudo que já havia experimentado. Sua experiência e maturidade me levaram a descobrir sensações e prazeres que nunca havia conhecido. Cada momento com ele era uma montanha-russa emocional, cheia de desejos e sussurros de prazer. No entanto, enquanto desfrutava dessa conexão com Roberto, também sentia um nó no estômago. A culpa surgia em momentos inesperados, mas eu tentava ignorá-la para seguir em frente. Continuava me dizendo que isso era apenas um caso e não precisava afetar meu relacionamento com Thomas. Mesmo que meu coração estivesse dividido, meu namorado não suspeitou de nada. Parecia que eu estava conseguindo esconder essa outra parte da minha vida. Embora eu soubesse que isso não era certo, a paixão e a emoção do momento me arrastaram. Cada encontro com Roberto me fazia sentir viva e desejada. Sua presença me enchia de emoções intensas e me fazia esquecer momentaneamente minhas preocupações. No entanto, estava ciente das consequências de minhas ações e do que estava em risco. O medo de ser descoberta e de magoar Thomas misturava-se ao desejo e à paixão que sentia por Roberto. Não sabia como lidar com todas essas emoções e decisões complicadas. Enquanto isso, continuava encontrando Roberto às escondidas, em busca de momentos de intimidade e paixão. Cada encontro era uma fuga da realidade, uma forma de liberar todas as minhas emoções reprimidas. Minha mente estava cheia de perguntas sem resposta, e às vezes me sentia perdida nesse dilema. Eu sabia que tinha uma escolha a fazer, mas era difícil decidir qual era a certa. Deveria continuar com essa aventura e arriscar tudo? Ou devo terminar para proteger Thomas e nosso relacionamento? Lembrava-me dos bons momentos com Thomas e do quanto ele me amava. Doía pensar na possibilidade de perdê-lo, mas também sentia uma atração irresistível por Roberto. A vida seguia, e eu me encontrava em meio a um dilema que não sabia como resolver. Continuava vendo Roberto escondido, tentando manter o equilíbrio. O desejo e a paixão por ele eram difíceis de ignorar. Então, de vez em quando, ainda nos encontrávamos, mas apenas para encontros íntimos. Aqueles momentos com Roberto me encheram de emoção e paixão, mas também me deixaram com sentimentos confusos. Sabia que estava arriscando muito ao manter esse relacionamento secreto, mas a tentação era forte e, às vezes, achava difícil resistir. Meu relacionamento com Thomas parecia estar indo bem. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, o que me deixou um pouco aliviada. Ele tentava manter uma aparência de normalidade. Não posso negar que amo Thomas e valorizo nosso relacionamento, mas a experiência com Roberto me fez questionar muitas coisas. Percebi que havia desejos e emoções em mim que não podia ignorar, mas também não podia negar o compromisso com Thomas. Estou dividida entre dois mundos, sem saber qual é o caminho certo a seguir. O desejo e a paixão me atraem para Roberto, mas o amor e o compromisso que tenho com Thomas são igualmente fortes. Não sei que decisão tomar, mas vou mantê-lo informado sobre o que acontecer.